O ideal é tentar pensar em inglês desde o início. Aprenda tudo em inglês sem tentar usar a língua materna. Providencie um dicionário onde as explicações estão todas em inglês. Assim você entende tudo em inglês e, consequentemente, aprende a pensar em inglês. Você precisa escutar somente inglês durante muito tempo. Assim você vai aprender a pensar em inglês da maneira certa. Traduzir não é boa ideia, não. Nem sempre funciona, vai confundir mais a sua cabeça. Você precisa ler muito para entender como eles se expressam sem a tradução literária. Quanto mais filmes você assistir, mais você vai aprender a pensar em inglês. Inglês é uma língua mais simples, mais reduzida, cheia de atalhos. Você tem que aprender a pensar assim. Já escutou alguma dessas frases? Esse vídeo é para você que, apesar de já ter ouvido falar disso antes, na verdade, na prática, você ainda não sabe como pensar em inglês. Eu vou mostrar hoje de uma maneira bem completa, bem detalhada, passo a passo, com muitos exemplos, para que esse tal de pensar em inglês faça sentido de uma vez por todas. Eu sou o teacher Júlio Ribeira, seu professor de inglês. E para falar sobre esse assunto, eu vou trabalhar com um mapa mental, que em inglês seria mind map, que nada mais é do que um mapa, um desenho feito por você mesmo, cheio de associações, cheio de gravuras e cores diferentes, com o objetivo de te ajudar a memorizar. Porque a nossa memória funciona com muito mais eficiência do que simplesmente com preto e branco. Vai estar disponível em algum lugar aqui embaixo esse mesmo mind map para que você possa baixar e usar para os seus estudos. E esse mind map está estruturado em caixas mentais. Essa é uma tentativa de uma representação de um corpo humano, onde aqui está o tronco, aqui a cabeça, e aqui dentro a representação do cérebro. E nós vamos ressaltar muito a caixa do português e a caixa do inglês. Vamos falar primeiro da caixa do português. E eu tenho duas perguntas para você. Como você aprendeu português? Em quanto tempo você aprendeu? Se você é um falante nativo da língua portuguesa, eu tenho certeza que essas perguntas te fizeram parar para pensar, se é que você tem uma resposta. Mas na verdade a resposta é bem simples. Você não sabe porque você aprendeu desde pequeno, desde criança, e você simplesmente usa. Você não para pensar, para falar o português. E daí que vem aquela frase que você já deve ter escutado por aí. O ideal é você aprender como a criança aprende, ou seja, naturalmente. Sim, é verdade, mas e se você não é uma criança mais? Como você vai fazer essa mágica? Como você vai resgatar essa criança dentro de você? Vamos dar uma olhada no processo de aprendizagem. Para todo o processo de aprendizagem, existe uma fórmula para se chegar ao resultado. E essa fórmula mágica é a seguinte: tentativas vezes erros igual acerto. É um processo contínuo de repetição, noite e dia, não é da noite para o dia, noite e dia, até que você consiga chegar ao resultado esperado. Nós ainda vamos falar muitas vezes dessa forma. Vamos ver agora por outro ângulo do processo de aprendizagem. Você decide que vai estudar inglês, então você prepara o seu terreno novo para construir a sua árvore do inglês, pois a sua árvore do português já está construída. E o que seria isso? Você compra um curso de inglês na internet, ou você se matricula no curso presencial, ou você contrata um professor, uma professora particular, ou você decide aprender sozinho mesmo. Então, seja qual for a maneira que você resolve preparar o seu terreno novo, ao explorar essa área nova, é normal que você sinta medo e insegurança. E aí que começa o primeiro problema da resistência de pensar em inglês. Você já tem a sua árvore do português, certo? E isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que, quando você começar a construir a sua árvore do inglês, você vai consultar a sua árvore do português, normalmente inconsciente, naturalmente. É bem óbvio por que você faz isso. Para adquirir uma segunda língua, obviamente você tem que ter uma primeira. E é natural que nesse processo de aprendizagem você se apoie
se sinta seguro na árvore do português, certo? Na sua zona de conforto. Agora, vamos falar do lado ruim. Você recebeu suas primeiras lições em inglês. E é isso que acontece. Acaba de receber a lição em inglês, vem para a caixa do inglês. Só que essa caixa ainda não está formada, você ainda não tem segurança. Você precisa confirmar, você precisa se sentir seguro, segura. Você joga para a caixa do português, aí você liga a caixa da tradução, traduz, entendeu, desliga, joga de novo para a caixa do português, vem para o inglês, aí que você vai reproduzir. Percebe o problema? É um caminho longo, confuso e trabalhoso e que é limitado. Funciona no início, mas vai chegar uma hora que você vai sentir um bloqueio, porque esse processo não vai funcionar tão bem mais. E é aí que a criança se destaca nesse processo de aprendizagem com relação ao adulto. A criança, na verdade, dependendo da idade, ela nem tem essa caixa formada ainda. Então, o que ela faz? Ela abre uma caixa nova e ela explora diretamente nessa caixa. É por isso que o processo de aprendizagem da criança é muito mais rápido. E como que a criança faz isso? Fórmula mágica. A criança não tem medo de tentar, a criança não tem medo de errar. A única coisa que ela quer é conseguir o resultado. E não é à toa que as crianças aprendem com facilidade e com velocidade. Voltando ao raciocínio aqui, vou te dar um exemplo bem clássico de um adulto que aprendeu inglês assim como criança aprende. Keep play very nice. The first time Iraq and Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right. Salva de palmas para o Papai Joel, que assim como criança não tem medo algum do terreno novo, não se sente inseguro de explorar o terreno novo, ele não tem medo de pronunciar com o sotaque de português, ele não tem medo de estruturar pensando em português, a única coisa que ele pensa é em se comunicar. E ele consegue, de uma maneira até exótica e engraçada. Mas esse é ele. E você? Qual é o seu jeito, o seu estilo? Nós vamos falar disso agora. Vamos falar agora de algo que eu me preocupo muito com meus alunos durante o processo de aprendizagem, que são os fatores psicológicos. Seja lá o que te moveu para aprender inglês, qual for a sua vontade, a sua motivação, ela aconteceu ou por prazer ou por dor. Exemplos. Eu gosto de estudar inglês, eu simplesmente quero aprender porque eu gosto da língua. Eu gosto muito de assistir filmes e eu queria simplesmente entender o som original. Eu ganhei uma viagem para Disney, eu vou passar um mês lá e eu gostaria de aprender. Exemplos de motivação por dor. Vou perder o meu emprego se eu não aprender inglês. Vou deixar de ganhar uma promoção no trabalho se eu não aprender inglês. Ou vou perder aquela oportunidade que eu sempre quis de entrar em um determinado grupo porque eu não sei falar inglês. Bom, a notícia boa é que não interessa qual é a sua motivação, o que interessa é que qualquer um dos dois funciona. Usando a fórmula mágica, você vai atingir o seu resultado. Mas o que me preocupa muito é que quando, às vezes, você cai na zona de sofrimento, você não sabe como sair. E o que seria essa zona de sofrimento? Bom, ao começar a plantar a sua árvore do inglês, você, por ser um ser humano, ou seja, somos competitivos, é um instinto que mantém a nossa espécie viva, e você compete até mesmo sem perceber, você olha para a árvore do lado, né? Para a árvore do vizinho, do tio, da prima, do irmão, do primo, da esposa, do marido, de quem for, de quem você conseguir, para comparar. Para ver como é que está sendo a sua árvore. Será que eles estão construindo melhor do que eu? E você começa a comparar. E se por acaso a sua comparação, você chegar à conclusão de que você está pior, gera uma ansiedade. E essa ansiedade aumenta.
E se você não sair da zona do sofrimento, o próximo passo é desistir. Mas vou te oferecer uma solução bem simples agora, quando você estiver visitando essa zona de sofrimento aqui. E é simples mesmo. Lembra do Joel? Então você vai aprender a respeitar o seu próprio ritmo, o seu próprio estilo. Eu tenho o meu próprio ritmo, o Joel Santana tem o próprio ritmo dele, você tem o seu próprio ritmo, e isso simplesmente tem que ser respeitado. Vou te dar um exemplo de um médico, que um tempo atrás eu tive a oportunidade de dar aulas particulares para esse médico, e ele era responsável por um hospital de renome, e a responsabilidade dele era enorme. E para um médico chegar ao nível que ele chegou, foram muitos anos de estudo. Então são muitos nomes, mais de milhares de nomenclaturas que esse médico teve que aprender: nome de remédio, nome de substância química, nome de doença, e não só nomes, mas como que as coisas funcionam. E esse médico tinha muita dificuldade. Então, por um lado, ele era ótimo na área dele. Por outro lado, ele tinha dificuldade. Não tem problema algum. Não tem problema algum. Esse é o ritmo dele, esse é o estilo dele. E basta você encontrar o seu. Certo? Então, toda vez que você cair na zona do sofrimento, você precisa lembrar que você é você e você é único, única. Você deve respeitar o seu próprio ritmo. Agora, finalmente, vamos falar de exemplo. Vamos mostrar exemplos em inglês. Vamos começar, então, com um exemplo bem básico que provavelmente você vai ver nas primeiras lições de inglês, que é How old are you? Vamos ver como é que funciona aqui na caixa, nessa dinâmica das caixas aqui. Então, você recebeu a informação em inglês. How old are you? Levou para a caixa do português. Vamos traduzir. Vamos ver o que vai dar. Como velho é você? Que significa quantos anos você tem, qual é a sua idade. Então, a princípio, você pode até fazer essa tradução, esse raciocínio. Como velho é você? Quantas vezes você vai precisar fazer esse raciocínio para traduzir, para entender que é qual a sua idade, quantos anos você tem? Ok? Então, quando você escutar How old are you? Você não vai precisar pensar várias vezes como velho você é. Quanto mais você praticar, vai ficar automático. Qual é a sua idade? E para responder, tem uma outra diferença também. I'm tantos years old. Eu sou tantos anos velho. Ou seja, eles não usam o eu tenho, eles não usam o verbo ter para expressar a idade. Eles usam o verbo ser. Então, eu sou tantos anos velho. Ok? E eu vejo alunos até hoje, no avançado, usando o have. Ou seja, não ficou automático ainda que para expressar a sua idade, você precisa de usar o verbo ser. Ok? Entenda dessa maneira. Próximo exemplo. Miss. Ok? É um verbo que eu gosto muito, porque ele passa várias ideias. Primeiro exemplo. I miss you. Essa primeira ideia do verbo miss é estar com saudade, ter saudade. Eu estou com saudade de você, eu tenho saudades de você. Vamos ver o próximo ideia do miss. Aqui ela está no passado. He missed the bus. Ele perdeu o ônibus. Dá para associar essa mesma ideia também quando você passar o seu celular para o inglês e você perder alguma ligação, você vai ver registrado lá. Missed call. Ligação perdida. Próxima ideia do miss. She missed class yesterday. Ela faltou a aula ontem. Ok? Então, vimos que o miss tem 3 ideias. E quando você escutar esse verbo, como é que você vai saber, meu Deus, qual a ideia que é? O que eu preciso fazer para isso ficar automático? Bom, a primeira vez que você escutar, você vai raciocinar. Normal, das primeiras vezes, você vai consultar essa caixa e você vai pensar, miss é ter saudade, é perder ou é faltar? Então, nessa frase, qual que é mesmo? Você vai até, às vezes, até fazer esse raciocínio antes de voltar na frase. Antes de analisar a frase. O que não é o ideal. Mas, vamos pegar esse exemplo. He missed the bus. Ele perdeu o ônibus. Aí você consegue até eliminar rapidamente. Ele está com saudade do ônibus? Obviamente não é. Né? Então só pode ser ele perdeu o ônibus.
Como que isso vai ficar automático? Na hora que escutar o miss, para você buscar aqui qual ideia que é automático. Qual seria? Tchararã? Fórmula mágica. Quanto mais você escutar, mais automático fica. Ok? Vamos lá. Mais exemplos. Less significa menos. Mas atenção, não é o menos da matemática, não. Matemática é minus. 5 minus 3 equals 2. Esse less é... hoje é um dia menos quente do que ontem. Hoje eu estou menos cansado do que eu estava ontem. Fulano tem menos experiência do que o outro. E assim por diante. Acontece o seguinte. Quando less vem como um sufixo em outra palavra, no final de outra palavra, formando uma nova palavra, acontece algo interessante. Ele traz a ideia de não ou sem. Então, homeless. Home significa casa, lar. Então, sem casa, ou seja, morador de rua. Homeless. Ok? Mais exemplos. Powerless. Power significa poder. Então, powerless, sem poder. He feels powerless now. Vamos associar um exemplo anterior. He missed the bus. He feels powerless now. Ele perdeu o ônibus, agora ele se sente sem poder o que fazer. Ele não tem dinheiro para pegar táxi, ele não conhece ninguém que possa dar para ele uma carona. Então, ele tem que esperar daqui 1 hora. Ele tem que esperar 1 hora até o próximo ônibus. Ele não pode fazer mais nada. He's powerless. Ok? Próximo exemplo. Remorseless. Remorse, remorso. Ou seja, sem remorso. She feels remorseless. Ela não se sente culpada, ela não tem remorso. Vamos associar o contexto anterior também. She missed class yesterday. She feels remorseless. Ela perdeu a aula ontem, mas ela não está se sentindo culpada, não. Talvez essa aula não tenha tido tanta coisa importante, então ela não está sentindo remorso por ter perdido essa aula. Vamos voltar ao exemplo aqui do homeless. Homeless, sem casa. Então, vamos supor que você caia na tentação de falar, esse negócio de colocar o sem ou não para o final fica estranho, né? Então, vou fazer com a ordem do português mesmo. Afinal, vai ser mais fácil para eu memorizar. Aí você busca a palavra sem. Como é que é em inglês? Without. E você fala, vou gravar dessa maneira. Without home. Ok. Dá até para entender. Porém, é estranho, tá? E dá para ver que você está estruturando, não está estruturando em português. Vocês estão usando, em inglês, perdão. Vocês estão usando outra língua, ou seja, no caso, o português, para estruturar, para expressar algo que eles estruturariam de outra forma. Ou seja, eles usam mais o less no final. Agora, vamos imaginar que um homeless chega para conversar com o outro e ele pergunta: Did you have lunch? Have lunch. Veio aqui, entrou, você traduziu. Ter almoço. Ter almoço, para nós, é almoçar. Então, você não vai traduzir como ter almoço. Você vai entender como almoçar. Da mesma forma, o miss significa ter saudade. No inglês, eles usam ter almoço ao invés de almoçar. Então, toda vez que você escutar have lunch, você já associa automaticamente almoçar. Have lunch, almoçar. Have lunch, almoçar. Ok? Como que isso vai ficar automático? Fórmula mágica. Esse mendigo não respondeu, então ele ficou preocupado. E ele perguntou: Did you miss it? Você perdeu? Você deixou de almoçar? Bom, então é isso. Espero que esse mind map e toda essa discussão tenha te ajudado a usar cada vez menos a caixa do português para aumentar, melhorar, enriquecer a sua caixa do inglês. Espero que você tenha entendido a ideia do que significa pensar em inglês.
Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário e te vejo no próximo vídeo. See you!